Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você vai fazer para testar, para saber se, vamos dizer, de fato é o motor que está ruim. E quando a gente fala em testar para saber se o motor está ruim, a gente está falando mais especificamente de testar aqui o estator, a bobina do motor, tá ok? Que é um procedimento bem simples e você já tira aí algumas dúvidas. Para isso, você vai precisar basicamente de um multímetro ou um alicate amperímetro, como esses daqui, que tenha pelo menos essa função de continuidade aqui. Geralmente vai ter esse símbolozinho aqui de bip, tá? Então é aquela hora que você coloca aqui que se tiver contato ali ou permissão de passagem, tiver continuidade, aí vai ter o bip, tá? Aí, para quem não tem a menor noção, a princípio que eu vou explicar um negocinho básico com relação ao teste também, presta atenção nesse desenho que tem aqui, ó. Vamos supor, isso aqui é como se fosse para desenhar aqui uma bobina. E nesses tipos de motores e nessas bobinas, nesses estatores, vão ter 3 fios. E sempre a gente vai dizer que um é o comum, aí um vai ser uma extremidade e o outro vai ser outra extremidade. Então é mais ou menos isso, ó. Aqui, 2 desses fios serão extremidades e um vai ser comum. Na hora que a gente for realizar a aferição aqui, o bip é uma das evidenciações ali, uma evidenciação sonora para o teste que a gente vai fazer, só que também vai ser apresentado um valor. E toda vez, por exemplo, assim, numa condição que a bobina esteja ok, o estator esteja ok, quando eu fizer a aferição entre pontas, que a gente vai testar até mesmo, não precisa saber no primeiro momento qual é o comum, qual que é a ponta. Com base nos testes, se a bobina estiver ok, a gente descobre qual que é o comum e qual que não é. Mas, por exemplo, na hora que eu aferir entre pontas, se, por exemplo, der um valor de 100, quando eu pegar o fio comum com uma das pontas vai dar 50, ou deve dar aproximadamente metade, e ao pegar o comum com a outra ponta também vai dar metade. Aí também fica a condição que, se estiver dando uma discrepância, ou seja, uma diferença muito grande quando estiver medindo com o comum, também já significa que a bobina não está legal, tá? Vamos supor, eu medi as pontas, deu 100, daí eu pego o comum com esse daqui, tá dando 30 e com esse daqui tá dando, tipo, 60, tá? Quando a gente pega o comum, se fizer a aferição ali da resistência, vai ter que dar valores bem próximos. Pode variar pouquinho, mas muito próximo, tá? Então vamos lá. Então aqui eu tenho a do motorzinho aqui que deu problema, que é esse motorzinho aqui que estava lá no meu portão. Aí também já fica a referência que assim, existem situações que só de você olhar aqui para a bobina, para o estator, você já vai constatar, ok? Só que essa daqui, por exemplo, ela não tem nenhuma evidência visual de que deu um curto, que sobreaqueceu e tudo mais. Tem bobina que você vai olhar e vai ver ali, vai ter aquele preto, como se tivesse queimado e tudo mais, aí não precisa nem fazer teste, cara. É praticamente já uma constatação que não está legal. Só que a maioria das situações também pode acontecer, tá bonitinho assim, vamos dizer, a bobina, só que ela tá com um problema que a gente descobre através da aferição. Uma bobina e um estator que esteja funcionando ok, então a gente tem que utilizar o seguinte conceito. Vai ter os 3 fios. Um deles é comum, um é uma extremidade e outro é outra extremidade, como eu desenhei aqui, ou pode considerar um é uma ponta e outra ponta. Só que entre todos eles, quando eu medir de 2 em 2, tem que ter algum tipo de resistência. Ou seja, utilizando aqui o multímetro, ele vai ter que apresentar alguma informação. Pode ser que nem sempre ele bipe, dependendo da resistência que der ali, ele não vai bipar. Só que você observa o valor que vai ser exibido na tela, ok? Aquela questão de dobro e metade.
Mas vamos lá, aleatoriamente você pega qualquer fio, e vai testar. Eu vou testar aqui a princípio o branco com o azul. Tá bipando e tá dando um valor de... Espero estabilizar ali, porque da variaçãozinha que tem é por conta do multímetro. Mas tá dando um valor de 26. Aí eu vou manter o branco e vou tentar aqui, ó, aferir com o preto. Já não tem resistência nenhuma, não mostra número, não tá bipando. Da mesma maneira, eu poderia medir aqui, ó, o azul com preto também, ó. Não tem resistência nenhuma, ok? Provavelmente o problema está nesse fio preto aqui. Nessa situação, a gente já considera que o estator não está legal, o estator está ruim. Então não faz nem sentido, mas qual que seria o comum e tal? Só para efeito de referência, se for exatamente o mesmo motor, o mesmo modelo, esse aqui é o motorzinho da Garen, o BV Duo, esse aqui é do motor basculante, mas o motor comum, o fio comum do estator, até porque, enfim, na hora que você pegar um bom, antes de colocar, você testa para saber se está tudo ok. Mas o comum dele é o azul. Aí o branco é uma ponta, o preto é outra ponta. Então, nessa situação, provavelmente ali no estator novo, você vai pegar o azul e vai medir com o branco, vai ter que dar os 27, mais ou menos, 26, 27. E o azul com o preto, ele também vai ter que dar uns 26, 27. E quando você medir esses dois aqui, vai dar algo em torno de 54, 56. Mas esse daqui está ruim, já chegou a essa conclusão pelo teste, tá? Todos eles deveriam ter condutividade ou uma resistência ali, mas não tem. Para critério de teste, eu tenho um outro motorzinho aqui que também é de portão. Esse aqui eu comprei numa sucata algum tempo atrás e vamos realizar o teste nele agora. Que enfim, ele está funcionando normalzinho. Então, aleatoriamente, você pode escolher qualquer fio. Vamos pegar da seguinte maneira, ó. Esse é preto, esse é branco e vamos dizer que esse é o azul. Na verdade é o marrom, mas vamos considerar ele o azul que está ligado aqui. Eu vou pegar esse azul, ó, e vou medir ele com o preto. Tá tendo a resistência e está apresentando um valor lá, tá vendo? 24. Vou manter o azul e vou pegar com o branco. Só que tá vendo? Agora já deu um valor que é praticamente o dobro. O dobro de 24 seria 48 e está dando 49 ali. Tá? Então, provavelmente esses dois que eu estou aferindo aqui, ó, eles são as extremidades. Ele está dando o dobro da medição com esse aqui. Agora, por exemplo, se eu pegar o preto, peguei o preto, eu vou medir ele com o branco, ó. 25. E vou medir com o azul aqui, ó. 24, tá? 25, 24, é uma variaçãozinha por conta do multímetro, não sei aquela qualidade, mas é praticamente o mesmo valor, 25, 24, tá? Então, no caso desse motorzinho, eu sei que o preto é o comum e o branco e o azul são extremidades, tá? Se eu medir as extremidades, ó, o dobro vai dar algo em torno de 50, 49, 50. Agora, como eu já descobri, ó, que se eu pego o preto aqui e eu medir com esse, vai dar aproximadamente 24, 25. Com esse, ó, vai dar 24, 25. Eu já sei que, no caso desse motorzinho aqui, ó, se eu ligar um fio nesse aqui numa fase, por exemplo, aí dependendo de qual desse eu escolher aqui, ele vai rodar para um lado ou ele vai rodar para o outro, ok? Eu acho que ficou fácil de entender como que faz para testar. Fez o teste, não deu condutividade em algum dos pares, você testando, esse com esse deu, mas esse com esse não deu, já é uma evidência de que a bobina ou estator não está legal. Se der, mas houver uma discrepância muito grande, tá? Coisinha pouca não significa que está ruim, tá?
Mas, tipo, um tá dando 30, outro tá dando 50. Mesmo descobrindo ali qual é o comum, também pode não estar legal, tá? E basicamente é isso. Aí, assim, óbvio, aqui a gente já está falando na questão de realizar o teste no motor. E como estamos falando aqui de um motor de portão, se de fato aqui já tem um problema, a chance de que esteja tudo ok aqui com a sua central é grande, tá? E também, óbvio que a gente começa testando, no outro vídeo eu falei a respeito aqui das possibilidades da central. Inclusive, no caso dessa daqui, no primeiro momento, quando eu comecei a tentar descobrir ali o problema, uma das primeiras hipóteses era que, de fato, o problema era na central. Porque não tinha nenhuma luzinha acesa, nem a luzinha de funcionamento, que é essa luzinha aqui quando você liga, por exemplo. Deixa eu só tirar aqui. Tá vendo? Essa luzinha aqui que quando dá um sinal de vida, não tinha nenhuma das luzinhas dos fins de curso acesa e tal. E nessa situação, quando a gente se depara com uma central que não está nem respondendo, opa, vamos verificar o fusível. Aqui tem um fusível. E de fato, o fusível ele estava queimado. Ao substituir o fusível, ok, a central voltou a dar sinal, só que o motor ele continuava querendo funcionar. E entenda que o fusível ele não vai queimar do nada. Geralmente ele queima por uma sobrecarga ou uma tensão e tudo mais. Diante dos testes que vieram a seguir, se chegou à conclusão de que o motor, o estator, a bobina, ela deu problema, o motor ficou tentando funcionar até o ponto de queimar o fusível para proteger aqui a central. Pode acontecer situações que na hora que você colocar o fusível, ligar de novo, ele já queimar. Aí, enfim, o problema, nesse caso, motor, tá ok? Coloquei aqui, a centralzinha tá ok, tá funcionando, tá respondendo, os relezinhos eles estão armando, tá tudo ok com a central. Existe a situação que pode não ser motor, pode não ser a central e pode ser aqui o capacitor. Porque, tipo assim, quando tem aquele barulhinho que o motor está querendo funcionar, que pode ser o estator ruim, também pode ser pela seguinte razão. Esse tipo de motor ele é muito fraquinho na partida. Ou seja, na hora que ele vai iniciar o processo de rotação, ele é fraquinho. Por isso existe o capacitor. Então é para dar aquela empurrada inicial, mas depois que ele entra em rotação, ele tem a força especificada. Só que pode acontecer sim, no seu caso pode ser que seja só o capacitor. Plaquinha pode estar ok, o motor querendo funcionar e pode ser o capacitor. Nessa situação, quando você tira, não precisa nem desmontar o motor como eu desmontei aqui. Se você tirar o motor e tentar dar aquela partida, ele ficar querendo funcionar e você der um impulso inicial e ele embalar, provavelmente é capacitor que não está legal, tá ok? Mas basicamente é isso. Enfim, também sempre a gente tem que considerar a possibilidade da questão mecânica, que pode ser nessa parte do motor, que tem uma parte que é um contato mecânico. Aqui poderia ter, sei lá, caído uma sujeirinha, quebrado um dentezinho, alguma coisa está travando e também segurando o motor. Até por isso eu abri para ver como está aqui, mas aqui, ó, deixando só o rotorzinho aqui e as engrenagens, eu estou vendo que tá levezinho. Pode acontecer de estourar rolamento e o motor ficar pesado também. Pode ser lá na parte do fuso que fica lá no portão, se tiver pesado também. Mas para saber se lá está pesado ou não, com o motor no local antes de retirar, mesmo procedimento que eu estou fazendo aqui, ó, com ele fechadinho, você vai rodar o motor e tenta ter uma percepção de se está pesado ou não para fazer o deslocamento lá do fuso, tá? Já que esse aqui é um de motor basculante. Mas basicamente é isso, tá ok? Não fugindo muito do assunto do vídeo, mas para ficar complementado aí. Mas na questão do teste para saber se o estator está legal ou não, uma das primeiras questões,
entre todos os fios, todos os 3 fios, tem que apresentar uma certa resistência. Se estiver apresentando e estiver tudo ok, quando você fizer a aferição, no momento que você faz a aferição e a leitura ali, o que der o valor maior, quando a gente pega o comum, tem que ser exatamente a metade. Então vai testando, testa um com o outro, não, sem considerar, mas qual que é o comum? Vai testando, pega um fio, como foi feito aqui, ó. Pega tipo o branco com o preto com o azul com o branco. Aí você faz aquela referência. O valor mais alto que tiver, por exemplo, 100, é as extremidades. Agora, quando eu pego um fio, que quando eu tiro a medida com um ou com o outro, ele dá sempre a metade do valor, aquele é o comum. No caso desses motores, aí a gente pegando esse comum e ligando com um fio, ele vai rodar para um lado. Ligando o comum com outro fio, ele vai rodar para o outro. E também, na questão da aferição, se tiver com um valor, descobrir qual que é o comum e tiver dando uma variação muito grande de um para o outro, também pode ser uma evidência que o estator não está legal, tá ok? Enfim, nesse caso, cara, o conserto é a substituição. Existem motores que compensam enrolar, mas esse motorzinho não. Porque você vai pagar algo em torno de uns 150, 160 reais no estatorzinho novo, e para enrolar você vai pagar provavelmente mais caro do que isso, tá? Então não compensa. Tem motores que são bem caros, aí sim compensa enrolar, mas no caso desse aqui eu vou comprar outro para fazer a substituição, tá? Mas provavelmente é só isso mesmo, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!